Eu estou muito feliz, a escrevedeira está muito feliz e eu particularmente muito contente também de estar recebendo hoje o Zé Miguel Wisnik e a Marília Librandi, dois grandes professores, pesquisadores, artistas, escritores, enfim, tudo que a gente mais gosta e preza, e duas pessoas incríveis que eu conheço pessoalmente e estou muito feliz também porque esse evento, como o Zé Miguel disse, é um inutensílio, é um evento gratuito e é tão legal a gente poder fazer esse tipo de coisa em São Paulo inutilmente, um evento que não serve para nada, nem serve a ninguém. Então estamos aqui para escutar a poesia que o Zé e a Marília vão ler, vão falar, vão conversar. E é isso, gente. Depois também a Marília vai propor uma experiência prática com vocês. Estamos aqui para qualquer coisa que vocês precisarem. Café, pipoca. Boa noite para nós. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Zé. Boa noite, Lira. Então, né, a gente vê que a gente está envolvido num ar misterioso, enigmático, porque de repente a gente conversou disso ontem, né, ao telefone, e as palavras da Noemi, que não estava no nosso telefonema, captou numa escuta teleférica, para não dizer telepática, nas antenas paulistanas. Ela captou a frequência como se fosse aquela rede, né, que você tem em casa, um modem, e chegava na casa dela. É bem possível. Deve ser isso. Mas Lindo. e aí, silêncio? Silêncio, silêncio, né? Então, convidamos todos nós aqui, né, a alguns minutos de silêncio. Ah, poesia. Né, Zé? Aí, Zé, opa. Aí, Zé, opa, pois é. Agora que a gente já passou pelo silêncio, a gente não precisa falar mais nada sobre o que está acontecendo, só o que está acontecendo. Porque também é outra coisa muito rara, é isso. Tudo que se passa é aquilo sobre o que é como se fosse um efeito secundário das coisas. Como é que elas são classificadas, como é que elas são nomeadas, postas em algum lugar, né? Então aqui é um momento delicioso para a gente Fazer poesia, né? Sem fazer poesia, né? Sem fazer esforço para esse vai e vem, né? Do mote da conversa, né? Esse ir e vir, né? Que você está no seu chamado aí. Então, isso. Quase indo, quase vindo. Quase indo, quase vindo. Em sânscrito, a palavra é Tathagata. Tathagata é o nome de Buda em sânscrito. Então, num livro que se chama Voltando para o Silêncio, escrito por um mestre zen japonês, Katagiri Roshi, que viveu muitos anos nos Estados Unidos,
ele fala disso, né? Tathagata, Buda, não é nem uma divindade, nem um anjo, ele é aquele que apenas vai e vem. Parece que vai e parece que vem. Também pode querer dizer nem vai nem vem, não é? E aí eu escrevi para o Zezé, eu li esse mote, eu não entendi, mas eu achei legal isso, não é? O que é esse vai e vem? E a gente começou um diálogo a partir disso, né? Desse ir e vir. Beira de mar, lugar comum, começo do caminhar pra beira do outro lugar. A beira de mar, isso já, todo mar é um, começo do caminhar pra beira do fundo azul. A água bateu, o vento soprou, o fogo do céu, o céu do sal do Senhor, o fogo do céu, o sal do Senhor. Tudo isso vai, tudo isso vai e vai para o mesmo lugar de onde tudo sai. Beira do mar, lugar comum, começo do caminhar pra beira do outro lugar. À beira do mar, todo mar é um, começo do caminhar para dentro do fundo azul. A água bateu, o vento soprou, o fogo do céu, do sol, o sol do Senhor. Tudo isso vem, tudo isso vai para o mesmo lugar de onde tudo sai, beira do mar. E assim vai e vem. Né? Eu pensei, eu vou dizer, porque ela convidando para esse ir e vir, né? E o estado das palavras, eu pensei nos palíndromos, né? Que são essas frases que vão e vêm, porque é a frase que pode ser lida de trás para diante, né? E com isso, quando elas estão indo, elas já estão voltando. Né? E elas são exatamente isso, porque é no mesmo movimento de ir, tem o voltar, né? Isso, né? E tem umas pessoas que têm essa capacidade inacreditável, né? Não sei o que acontece entre um hemisfério e outro do cérebro, qual é, por onde que passa isso, né? Mas elas acham esses lugares e eu coleciono alguns. Né? Um é de aqui Celsim, pedi para ele que mandasse para a gente. Olha este. Ó palavra, ar, vala, pó. Ó palavra, ar, vala, pó. Uau! Esse outro, dele também. Dele quer dizer, é da língua isto, né? A pessoa descobre, ela acessa. O que mais impressiona é que a língua permite, ela se permite dizer esse vai e vem, né? E quando isso acontece, tem uma coisa de mágica, né? A Agamben fala, tem um texto sobre magia da palavra,
E quando a palavra... Porque o palíndromo parece que livra a gente da lei da língua. A lei da língua é que tudo é linear. A língua só pode seguir o seu caminho uma palavra depois da outra, né? E ela é assim, sucessiva, é graças a isso que a gente pode... Mas o palíndromo parece que ele faz um negócio com a lei da língua e como se nos libertasse dela por um momento, né? Olha esse outro aqui. Universos, os revi nu. Uau! Universos, os revi nu. Universos revi nu. E assim outros. Tem esse aqui, o é. Eu ecoa você, o é, eu. O é. Eu ecoa você, o é, eu. Ele me mandou isso e aí mandou um ainda que dizia, é só José. A fita que ele entregou, o presente, demais. Hoje mesmo. Ai, né? Que lindo! Que é também esse, não sei se ficou claro, esse Aizé, opa, né? Que é do Guimarães Rosa e que é a poesia. Aizé, opa, a poesia. Isso faz parte do conto, o Cara de Bronze, né? Um conto do corpo de baile, um conto todo cheio de alegorias, anagramas e a certa altura se diz isso, Aizé, opa, né? É um anagrama, um palíndromo de Guimarães Rosa. Digamos que ele estava engatinhando. Realmente. Mas o que é interessante, né, eu acho, porque tem muitos praticantes de palíndromo, né? E eu comecei a observar e tem homens fazendo palíndromos e mulheres fazendo palíndromos, né? E eu reparei que homens disputam entre si para ver quem tem o palíndromo maior. Então eles fazem. E aí fazem. Tem palíndromos de uma página inteira. Uai! E às vezes não precisa, é meio surrealista, eles fazem qualquer coisa para ser grande. E até o Chico Buarque fez um palíndromo que é uma espécie de metapalíndromo sobre isso. Porque ele diz assim, até Regan, Sibarita, tira bisnaga ereta. Até Regan, Sibarita, tira bisnaga ereta. É um palíndromo sobre essa síndrome, sobre esse sintoma, né? E o que eu acho incrível é isso, quando os palíndromos, eles são comentários sobre eles mesmos. Porque aí é que a linguagem se dobra sobre si, se dobra sobre ela mesma, né? E faz essa fita, né? E as mulheres, elas fazem isto. As mulheres vão direto neste ponto, né? Celcim faz porque ele está fazendo a sua transição. Celso sim, agora é Celcim. Eu acho que é a explicação, é a coisa que mais legitima essa transição dele, são os palíndromos que ele faz. Né? A Marina, que é minha filha, que é compositora, tal, ela tem esse negócio de palíndromos. Desde muito cedo ela se pôs a fazer palíndromos, e eu vou dizer dois delas. Um é Lá vou eu em meu eu oval. Esse lá vou eu em meu eu oval tem essa propriedade de ser um palíndromo sobre ele mesmo, que lá vou eu em meu eu oval. Né? Ele é esse ir, né, de alguma coisa que volta sobre si, que é o ovo, né, que retorna e tal. E ela fez um outro que é uma espécie de complemento deste, que diz, só dote, dádiva, é a vida de todos. Nossa. Só dote, dádiva, é a vida de todos. Uau. E eu
eu gosto de pensar esses dois como complementares, como mantras, assim, que lá vou eu em meu eu oval, e só dote, dádiva é a vida de todos. E aí tem a Sofia Mariucci, que também se pôs a fazer palíndromos e depois anagramas, que já é outra coisa, né, que tem a ver com essa lei da linguagem revertida, né? Mas ela faz uns que têm um outro estilo, porque elas têm também um estilo próprio e são engraçados, assim, tem uma dicção muito própria. Olha esse. Ô padre meu, que merda, porra. Adorei! Isso é uma cena inteira. Mas Isso é um conto concentrado. Está tudo aí, né? Olha que narrativa. Ô padre meu, que merda, porra. E esse outro aqui dela também, para vocês verem que tem estilo, né? Que é o vô, nona, né? Tá naná até no ano novo. O vô, nona, né? Tá naná até no ano novo. Eu ouvi até um italiano aí. Exato. Nona, Tem né? sotaque, o padrinho. Tem sotaque. Maravilhoso, né? Essa coisa do oval, oval, né? O ovo, né? O ovo, essa coisa que vai e vem também, né? Do fundo, me lembrou também essa coisa que a gente fica, né? Nesse ir e vir do oval, do eu, né? Eu queria trazer esse mote do peixe, Zé. O peixe, quando nada na água, ele é água ou ele é nada? E a água vira peixe ou nada? Esse mote eu fiz agora, de improviso, para falar desse imagem que explica de novo o vai e vem do quase indo, quase vindo, que esse Katagiri fala. Ele diz assim: um peixe, quando nada na água, ele é uno com a água. Mas a nossa consciência vê o peixe separado da água. Não vemos o peixe se tornando um com a água, mas o peixe não faz distinção entre ele e a água. Eles são um, mas não são um, porque são dois, mas não são dois. Eles atuam juntos, por isso dizemos, parece um peixe. Quer dizer, não é exatamente um peixe. Então é água? Não, não é água, é um peixe. Mas não é um peixe, é apenas uma unidade. Isso é o que se diz, parece que está indo, parece que está vindo. Né? Então, ele fala isso, né? De que a gente também é isso, parece que está indo, que está vindo, mas é um contínuo dinâmico incessante. Né? Esse dinamismo faz com que a gente seja aquilo que eles usam no inglês, o ing, being, né? O verbo no gerúndio, being, sendo, estando. Então, o Zé é um Zé ing, Zé in, um Zé in. Marília, Marília in, Marília sendo, Ádega. Aliás, me trouxe o Celso Celcinho hoje também, viu que as conexões estão, as antenas estão afinadas por mensagem, né? Somos esse estar sendo, tendo sido, estando agora, né? Em contínuo movimento, nunca nada para. Nem quando a gente dorme para, né? Nem quando a gente morre para. O extinto não se extingue, né? Mas que a gente
no nosso burburinho cotidiano, não consegue mergulhar, né? Então, esse exercício desse mergulho que eu queria trazer para você também, o mote do peixe e do nada. Do nada. É. Pois é. No tal estado da palavra, tem isso que é uma palavra, ela vai e volta, ela diz uma coisa e diz outra. Ao mesmo tempo, e a palavra nada diz nada e diz nada. E esse nadar, né, no nada, né, tem... A onda anda. Aonde anda a onda? A onda ainda onda, ainda anda. Onde? Aonde? Aonde? Esse é um poema que eu tenho como um talismã. E ele fatalmente vai acontecer. Vai. Emanuel Bandeira, né? E justamente essa coisa de fazer com que a palavra em seus estados, né, ela é um devir, né, um vir a ser. E então a onda, o substantivo e o verbo anda, né? Aonde que é o lugar, né? Aonde anda a onda. Então o substantivo é o verbo e o lugar, ele encontrou nessa mesma ondulação de anda, onda, onde anda, onda. Ainda, que é o tempo, né? Ainda onda, a ondulação no tempo, no espaço, de alguma coisa que busca, né? A onda busca algo que não encontra senão ela mesma, no seu ondular, né? E isso... umas palavras, elas podem isso, elas dizem isso, porque, né, se a gente faz silêncio, elas passam a se falar entre elas passam a dizer coisas e tudo, né? E o nada tem, aqui eu tenho um texto da Marília que eu gosto muito, chamado O Quântico do Manto Tupinambá. É um texto sobre o manto Tupinambá como sendo esse manto do século XVI, XVII, né? Um manto ritual, uma investidura do ser. Né? O manto é investir-se de si. Né? E que aqueles mantos tecidos com penas, né? Maravilhosas, aquilo feito lá àquela altura, esses mantos foram levados para a Europa, onde eles estão em lugares, não há um no Brasil, ou não havia um, e agora acaba de acontecer a vinda do manto Tupinambá para o Museu Nacional, que estava em Copenhague, no Museu da Dinamarca e tudo. E isto por uma iniciativa de indígenas, né, que tomaram para si essa presença, justamente porque a presença do manto, do ponto de vista de uma mente, de uma cosmovisão, de uma cosmopolítica que não separa o tempo, aquele manto é a presença viva daqueles ancestrais que estão ali, agora. E isto, nós estamos vivendo uma espécie de uma resposta, né, de culturas cosmogênicas, né, cosmogônicas, que rebatem o dualismo naturalista
vamos dizer, ocidental, que faz essas separações e corta, né? E distingue essa coisa que o manto ele está imantado, né? De presenças que você chama para si, que você reivindica para si, né? Para voar, né? Com ele. E foi uma vitória que isso tenha acontecido, né? Que isso tenha vindo, e que a Glicélia Tupinambá é uma indígena ativa nesse sentido e poeta também, né? Que a Marília cita nesse texto, entre outras coisas. E a certa altura fala do nada, né? Você cita alguém, pensadora. Ela se chama Karen, Elu se chama Karen Barad, né? Que é uma teórica da física quântica, que traz a física quântica para as humanidades, né? E aí ela explica a física quântica para a gente. Nesse sentido, uma temporalidade que não é essa temporalidade linear, não é das coisas que ficam para trás, mas simplesmente há uma copresença de tudo que ela vive do nada, porque o nada não é simplesmente um vazio de ser ou de sentido, né? O nada é a abertura que permite que tudo aconteça. Né? O nada é uma força viva. Né? No texto da Marília, ela cita um momento em que diz: a indeterminação do tempo ser abre a natureza da matéria para um dinamismo do jogo do ser e do nada. Né? Daí a importância de pensarmos o nada abundante. De fato, o nada é uma abundância infinita. Não uma coisa, mas uma dinâmica de reabertura iterativa que não pode ser separada das matérias. Não é que a matéria e o nada. Né? O nada habita a matéria e é o útero de tudo. De fato, essa indeterminação é responsável não apenas pelo fato de o vazio não ser nada, embora seja algo, mas pode, de fato, ser a fonte de tudo que existe. Um útero que dá origem à existência. Isso, né? Então, assim, não tem nada aqui, né, nesse terreno. Como é que não tem nada aqui? Né? O nada é prenhe de tudo, né? Então, essa plenitude do vazio, né, do nada, é baseado também no fato de que o átomo, ele é constituído 99% de vácuo e 1% de elemento quark, ela explica. Né? Então, como dizer que aqui os anseios, os desejos, a imaginação, né? Aquilo que a gente imagina, a ficção e a poesia não é nada. Né? É o nada, que é tudo. Né? E a poesia sabe disso. Sabe disso. Porque justamente por causa do ir e vir da palavra, né? Na palavra. E eu conhecia um repente de um cantador paraibano chamado Zé Bernardino, né? que eu sempre adorei aqui, e ao ler o texto da Marília, isso aqui ecoou inteiramente, porque ele diz, né? É uma décima, uma estrofe de 10 versos naquela métrica e naquela poética que eles praticam de improviso, mas que diz: se nada fiz na jornada, nada ganhei nem perdi. Nada ignoro do nada, porque do nada nasci. Já que o nada é meu abrigo, seja o nada meu jazigo, porque isso não me enfada. Eu do nada tenho estudo, e sei que o nada faz tudo, e
tudo se torna nada. O que é isso? O que é isso? Gregório né? de Matos, exatamente. O poema do Gregório de Matos, que eu musiquei, inclusive que eu até quero redizer aqui, porque ele, diante disso, eu sempre tive uma alegria. Ele termina na palavra nada, né? E eu ao cantá-lo, ao falá-lo, uma alegria daquela palavra nada, que eu mesmo não entendi em mim. Mas isso tudo, isso que eu li no texto da Marília, do manto quântico, né, me fez compreender o que é que já havia. Né? Na oração que diz a terra, quer Deus que a quem está o cuidado dado, pregue que a vida é emprestado, estado, mistérios mil que desenterra. Em terra, quem não cuida de si que é terra, erra, que o alto rei por afamado, amado, é quem lhe assiste ao desvelado, lado, da morte ao ar não desaferra, aferra, quem do mundo a mortal loucura cura, a vontade de Deus sagrada, agrada, firmar-lhe a vida em atadura, dura, ó voz zelosa que dobrada, brada, já sei que a flor da formosura, usura, será no fim dessa jornada. É incrível esse poema. Esse outro negócio da poesia está na beira do nada, né? É como se fosse o poema todo soprado numa espécie de caixa de ecos. Né? Ele soa moderníssimo nos nossos ouvidos, embora ele tenha 300 anos, o poema. Né? Poema do século XVII. Porque ele parece feito numa caixa de delays. Né? Poderia ser na oração que diz a terra, terra. É Deus que a quem está o cuidado, dado. Pregue que a vida emprestada está. Né? Como se fosse na beira de um nada em que toda palavra que cai ali ecoa e muda o sentido daquela que ela ecoa. Né? E assim, isso vai... E esse poema pode, então, ser cantado, como eu cantei, ressaltando os ecos, ou então ser dito como um rap ou slam, que é numa versão mais sintagmática, como dizemos em letras, né? As frases, porque ele não perde, ele faz esse jogo, é um soneto, 14 versos, com todos os decassílabos, com todo o jogo de rimas exato, mas ele não perde o fio da meada sintática, né, do começo ao fim. Na oração que diz a terra, quer Deus que é quem está o cuidado dado, pregue que a vida é emprestado, estado, mistérios mil que desenterra em terra. Quem não cuida de si que é terra, erra, que o alto rei por afamado, amado, é quem lhe assiste ao desvelado lado, da morte ao ar não desaferra, aferra. Quem do mundo a mortal loucura cura, a vontade de Deus sagrada agrada afirmar-lhe a vida em atadura dura. Ó voz zelosa que dobrada, brada, já sei que a flor da formosura, usura, será no fim dessa jornada nada. O rap. E o nada é de onde brota o próprio poema, né? Onde ele ressoa ao mesmo tempo. O rap do Gregório de Matos. Não, mas no Museu da Língua Portuguesa, inclusive, tem um outro poema, tem lá na Praça da Língua, tem aqueles programas, já viram isso? É na sala, mansarda em cima, que tem teto até parecido com esse aqui, desta sala, né? Então tem poemas, é uma antologia
da força poética em língua portuguesa, com projeções e tal. E termina com o poema do Gregório de Matos, que tem esses jogos. Não é esse, mas é esse. E a garotada que vai lá pensa que é um MC Gregório, um cara incrível que tá aí, entendeu? Quem é esse? Porque eles conhecem tudo e não conheciam esse e tal. Muito bom, Zé, muito bom. Eu vou entrar aqui no teu mote, então, Zé. Vou entrar no teu mote e vou voltar aqui para a onda. Vou entrar na tua onda. Surfar no mesmo mar, né? E aí, vou ler para vocês, né? Isso eu escrevi depois de uma experiência corporal de estar no mar, nas ondas, né? E aquela coisa maravilhosa que é chegar no Brasil. Oh, Saravá! Oh! Vocês não têm ideia do que é ficar longe do Brasil, né? E chegar num mar quente, né? É uma merda, mas é bom. É bom demais, é Vocês bom. conhecem o... É, o trocadilho é. Ah, lá é bom, mas é uma merda. Aqui é uma merda, mas é bom. A questão é como é que termina a história, né? É, quase indo, quase vindo, pois é. Né? E eu, quando eu me mudei para lá, a saudade que eu senti tão grande, né? Foi uma noite, eu acordei com uma dor tão grande de saudades. Falei, e agora, né? Vou voltar. Não dava para voltar. Mas eu percebi quase indo, quase vindo. Falei, agora não dá mais, porque agora eu já estou no meio do caminho, compreendeu? Porque já está lá e cá, indo e vindo, né? Mas falando do mar, então, entrando no mar e sentindo, né? A onda vai, a onda vem, né? Aí eu escrevi isso, como contar esse prazer, né? Se pudéssemos contar o movimento das ondas no corpo, o movimento do corpo nas ondas, aquele frio na barriga, quando o corpo sobe e a onda desce. Se pudéssemos contar a delícia desse deslizar, o prazer das espumas em volta, o som que vem e vai, e sobe e desce. Se pudéssemos cantar aquela canção que diz: nenhum caminho é reto, nem o mar é regular. Sim, não, o mar não é regular. As ondas param, de novo voltam, verso e reverso, o mar conversa e a gente proseia. Se pudéssemos contar o movimento das águas nas ondas incessantes, se pudéssemos contar as ondas menores e as ondas maiores, as mais altas e as mais baixas, ondas inúmeras. No minuto depois, a onda outra onda, onde anda a onda que assobia, a onda que a gente pega, a onda que pega a gente, a onda que nos embrulha, a onda que espirra na cara, a onda que a gente engole, a onda me puxa para o fundo, me segura no colo, me põe para boiar, me beija no mar, a onda, me amando a onda, aqui evapora, aqui é agora o mergulho. Viva a onda, né? Brasileira. Aqui agora. Eu também sinto isso aí. É isso, né? Do mar, das águas, né? E aí, para continuar no mote do Zé, né? Falar um pouquinho mais dessa história da Barad, para ver como as coisas se conectam, né? Como as coisas se conectam, porque isso que o Zé estava falando do nada, né? Eu quero trazer isso para vocês, do tempo, da indeterminação, como ela diz. E é assim, de novo voltando para o ir e vir, né? A ideia é a seguinte: como saber ou determinar o que uma coisa é, se o que ela é varia? Ora é partícula, entidade localizada no espaço e no tempo,
ora é onda, que não é entidade, que é uma perturbação no campo. Isso no experimento quântico. Não dá para saber o que uma coisa é, porque no experimento eles mostram, ora, a partícula, matéria, é partícula, ora, ela age como onda. Uma partícula não pode agir como onda. O Einstein vai dizer assim, isto prova que a física quântica é contraditória. Está errado. Aí o outro vai dizer assim, não, é que a gente não tem como saber, porque como a gente tem que medir com um objeto, né? Porque a gente está ali olhando, quando a gente está olhando, a coisa muda com o nosso objeto observando. Se a gente tira o objeto, a gente não pode ver. Então, o problema é que a gente não tem como ter certeza se a coisa é partícula ou se a coisa é onda. E aí vão dizer, finalmente, que não é uma questão de incerteza do saber, mas que é uma indeterminação do ser. Como diz o Riobaldo, tudo é e não é, em Grande Sertão Veredas. Essa indeterminação diz que a questão não é estar aqui ou ali, nem é estar aqui e ali ao mesmo tempo, mas é estar indeterminadamente aqui e ali. Indeterminadamente. Um estado de coexistência, trazendo para o tempo, indeterminada. Ontem, hoje e amanhã. E aí, justamente, é esse dinamismo que faz o seu desfazer a partir de dentro. Então, trazendo para o tempo, Zé, o não ser do passado está no estar sendo do presente, o futuro não é o que virá, mas o que já está implicado, emaranhado no que está sendo, tendo sido. Um outrora, agora, por vir, emaranhados e sobrepostos. De novo, não é a linearidade da coisa, está tudo aqui junto. A questão é como que a gente percebe isso, né? E quando a gente conversou a primeira vez sobre isso, você me falou, né, que tem uma frase nesse texto que é o instinto não se extingue, né? Está aqui, atuante. E você falou, eu sempre percebi o tempo assim, né? A gente estava ali, você falou, eu estava aqui em 1968, para mim isso está aqui hoje, né? E aí eu queria ler um poema canção seu, que você diz que não é poeta, mas se eu puder ler, posso? Não sou poeta de fazer poemas. Os poemas... Sim, mas fico curioso para saber que canção é. Tá bom. Nós estávamos conversando isso numa padaria no Sumaré, que fica ali, tem uma praça, tem uma padaria famosa, perto de onde era a MTV, né? E ali foi a TV Tupi, a Real. E ali tem. E eu gravei, eu tinha gravado há pouco tempo com a Laide Costa, o disco que se chama O Anel. Aliás, tem tudo a ver com isso que estamos falando. Claro, o Anel. Porque o Anel, a maravilhosa Laide Costa, foi assim, a primeira canção que eu fiz, eu estava na faculdade, né, no curso de letras, em 1967, isso era 68, e eu era pianista clássico, eu tinha tocado concertos, etc. Entrei na faculdade, mas tudo aquilo me dividiu, porque o mundo todo estava explodindo colorido no sol, nos 5 sentidos, e os pianistas clássicos estavam ainda de casaca, tocando o repertório do século XIX ou XVIII, e aquilo me angustiava a partir daquele momento. E a canção é que veio como uma coisa que juntava a música e a literatura, e foi uma salvação para mim, né? Desculpe estar contando essa história toda agora, mas um impulso confessional que me veio para chegar no tempo, né? Para vocês compartilharem essa experiência de que estávamos falando. E eu escrevi a canção num festival universitário da canção, e ela foi aceita no festival e tinha uma lista de intérpretes, eu tinha Laide Costa, e eu falei, é esta, né?
E encontrei com ela pela primeira vez na vida. Ali era a TV Tupi, tinha o auditório e tinha a casa que ficava ali ao lado do que hoje é a padaria. Essa é a padaria que já estava lá, inclusive. É a Real Então, Padaria. a Real Padaria. Real Essa Padaria. padaria é o real. É isso. Que é o tempo, ela não tem. O tempo passa, ela está lá. A história que estamos falando do tempo é ela. Né? E eu, então, conheci a Laíde. A Laíde foi até lá, depois foi... E eu conheci ali, né? E aí ela cantou a canção. Essa canção é uma canção toda sobre o tempo e sobre isso. É a canção mais enigmática que eu já fiz, é a primeira. Nunca nenhuma chega aos pés desta quando eu fiz, quando eu ainda não era cancionista, não estava, né? E ela fala sobre algum tempo. Canoa, canoa, persegue essa chegada. Hoje a lua é uma espada, amanhã é uma lagoa. E depois no final inverte. A lua é uma lagoa, amanhã é uma espada. Uma espada, em suma, tinha esse jogo do tempo, justamente. Falava de alguma coisa que não sabe se aconteceu no passado, no futuro e tal. E que está muito ligado às coisas que aconteceram ou que iam acontecer no Brasil naquela altura. E ela cantou, não preciso dizer que maravilhosamente isso. Né? Era uma canção de despedida sobre alguém que vai embora, mas que continua presente. Isso aconteceu demais naquela altura, inclusive. Então, isso nos ligou, e no final do festival, quando teve uma espécie de comemoração, numa festa, a Laíde tirou um anel, que ela estava aqui, pôs na minha mão. Só isso. E não disse nada, mas aquilo era um vínculo, né? Ela estava estabelecendo um vínculo. E ela é uma pessoa cristalina, ela se lembra, uma memória afetiva e factual completa. Passaram-se 50 anos ou mais do que isto, e ela lembra de tudo limpidamente. A gente passou décadas sem se ver. Mas um dia, então, a gente se encontrou num jantar, uma coisa assim, e ela perguntou, e o anel? Aquele anel não era de brincadeira, aquele não era, entendeu, uma coisa de uma festa com luz estroboscópica, né? Era uma coisa... E a canção é uma aliança. Ali ela consagrou uma aliança entre nós. E a canção, o anel, que abre o disco, não abre a segunda, mas é a resposta a essa pergunta dela. Né? E nós aí gravamos o disco. Uma série de fatores levaram a que a gente gravasse o disco através do Sesc, e só então ela gravou essa música, né? 5 décadas depois. E aí, por vários fatores ligados à produção, não sei o quê, escolheram um estúdio. O estúdio é o Space Blues, nesta praça, ao lado da padaria real, era isso. Então, por isso é que eu estava dizendo para ela, eu tinha lido esse texto, estava impressionado com isso, e para mim é isto. Eu sinto o tempo assim. Eu estou naquele lugar, aquilo não há diferença entre 68 ou 2020, não sei quantos, ou não sei o quê. O tempo é só o cursor, entendeu? Que passa sobre algo que está, algo assim, né? Então essa foi uma conversa muito louca. Assim, mas que, sinceramente, eu estava dizendo a ela que esse texto dela me impressionou muito, e através desta pensadora da física quântica, que aí nos devolve a questão do tempo e tal, eu fiquei muito impressionado com isso, muito impactado, e estava dizendo isso. Na mesa ao lado estava Mano Brown, com todos os racionais, para provar que tudo estava, tudo acontece. Né? Assim. Foi. Hã? E o anel? O anel, a canção, O anel, né? Aí o anel está na canção agora. É uma canção difícil de cantar. Assim, né? O anel que tu me deste, não guardei nem esqueci.
Ele nunca se perdeu, fui eu que me perdi. E assim ele vai. É lindíssimo, é lindíssimo. Que é também uma recordação também da ciranda, o anel que tu me deste. O anel que tu me deste. Que lindo. E que no final canta canoa, lagoa, canoa, onde a lua é uma lagoa. Espada. Que beleza. Lindo. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo, é bem isso mesmo. O anel, né? O anel. Me veio aqui alguma coisa quando estava falando e aí escapou, foi embora. O pássaro levou. Então eu vou ler essa do tempo, já que eu não tenho aqui a do anel para ler, né? Eu vou ler, tá, Zé? Não é uma... Eu espero que não seja uma heresia, né? Ler diante, sem a melodia, que eu não tenho como cantar, né? Talvez você queira cantar. Tempo sem tempo. Vê se encontra um tempo para me encontrar sem contratempo, por algum tempo. O tempo dá voltas e curvas, o tempo tem revoltas absurdas, ele é e não é ao mesmo tempo. Avenida das flores e a ferida das dores, e só então de sopetão entro e me adentro no tempo e no vento. E abarco e embarco no barco de Ísis, Osíris. Sou como a flecha do arco-íris, que despedaça as flores mais coloridas em 1000 fragmentos, que passa e de graça distribui amores de cristais totais, sexuais, celestiais, das feridas, das queridas despedidas, de quem sentiu todos os momentos. Obrigada por isso. Eu também agradeço. Veja como é que é. A canção, ela sempre são parcerias, na verdade, né? A música se alimenta de música. Mesmo quando você que faz a música e a letra, né? Ela sempre é a memória de alguma coisa que se transforma ali e tal. E esta canção, essa letra é de Jorge Maltner. E a gente leva a fama. E não adianta tentar dizer, avisar, porque isso já vem em bloco, não tem separação. Mas então é um heterônimo. No caso, ele escreveu esse poema, letra, né? Com versos longuíssimos, para além de toda a métrica possível, né? Do tempo sem tempo. E o texto, esse poema, ele vê se encontra um tempo para me encontrar, algum tempo sem contratempo, por algum tempo. Olha o tamanho do verso. Né? E o tamanho da canção, o título da canção, ele dizia Tempo sem tempo ou Tempo sem contratempo, com uma homenagem ao Tempo e o Vento de Érico Veríssimo. Esse era o título da canção. Eu falei, Maltner, basta, não, os versos já são. É uma canção sem compasso, sem métrica, não dá para contar 1, 2, 3, 4. Ela é esse fluxo. Vê se encontra um tempo para me encontrar sem contratempo por algum tempo. O tempo dá voltas e curvas, o tempo tem revoltas absurdas. Ele é e não é ao mesmo tempo. Né? E assim por diante tudo. E a música é isso. Quando vem uma coisa que ele faz, mas tem um ritmo, isso é super importante. Né? Inclusive nas palavras que nós vamos trocar aqui, porque palavras são palavras e qual é o ritmo entre elas, né? Com que nós vamos recebê-las, né? Mas ela já vinha com esse ritmo da extensão, do tempo, da duração e tal, né? Então, e acho a música é assim, quando vem uma letra assim, que a letra já tem o sentido do tempo, né? Ela já está em estado de música, né? É poesia, mas está pedindo. Aí parece que a gente puxa um fio e ela vem, ela se desdobra toda. A música estava contida, né? Ali,
E então isso faz parte, e essa parceria maravilhosa com Jorge Maltner. E é o momento de dizer, tem outra parceria maravilhosa com Antônio Cícero, que fica sendo nosso homenageado hoje. Né? Que estamos aqui né, com a poesia, em companhia da poesia e Antônio Cícero, né, que teve essa, né, esse ato de travessia, né, tão límpido, tão íntegro, tão maduro e amoroso, né, que é de sabendo-se perdendo a memória por causa do Alzheimer, né, que vai minando a mente, né, e ele está, portanto, no processo de deixar de ser, né, porque tudo no nosso ser ele, né, ele se encontra na mente, né, e aí ele recorreu a esse recurso da possibilidade de escolher a morte. Com uma naturalidade, isso é uma decorrência natural da poesia e do pensamento de Antônio Cícero, né? Que sempre foi uma coisa da plenitude do estar vivo, né? O tempo é infinito, como um campo de visão, né? Não porque dure infinitamente, mas porque ele tem a intensidade do vivido, né? Irrepetível do vivido, né? E então que tem nisso a aceitação, a afirmação e a aceitação de duas coisas inegociáveis na poética e no pensamento do Cícero, que são a plenitude e a finitude. São ambas inegociáveis. E são ambas, né, plenitude e finitude. Né? Tem uma aceitação da finitude, né, graças à plenitude. Então, isso é que também não estamos preparados para entender, e por isso fica esse negócio de não se entende ou não se permite, né, que alguém, né, no pleno domínio da sua escolha sobre si, né, estando naquela condição de vida que você não terá mais condição de viver de maneira reconhecível, não sofrida e tudo, que você possa, né? Então, esse é um acontecimento muito, muito belo, né? E que tem a beleza daquele nada, nesse sentido. É um nada que nos devolve a plenitude de um percurso, né? De uma poesia, de um pensamento sobre a arte, sobre o nosso tempo e tal. E nos ensinando isso, porque nós estamos numa civilização, se ainda pode chamar isso de civilização, mas periclitante, que ela está dependendo. E que está a depender de aprendermos isso. Exatamente. Hoje fica clara a finitude, né, na plenitude. Quando morreu a Rita Lee, você tinha imagens da Rita Lee a vida inteira, desde super jovem, né, até você vê Rita Lee em todos os tempos. Qual Rita Lee é Rita Lee? Rita Lee é este vindo essa coisa, né? E tem nela justamente a força de uma plenitude. Total. E de saber da finitude. Tanto que no maravilhoso livro de memória dela, ela escreve sobre a morte dela, né? Que ela já ela é capaz de antever. Ou seja, tem uma coisa, né, de uma sabedoria, né, da vida que também a canção é uma educação sentimental para isso, né? A canção do Gilberto Gil, Não Tenho Medo da Morte, né, é uma canção maravilhosa sobre isto, né? E isso vai tudo
em outra parada em relação àquela história do que é o tempo linear cumulativo, mercadológico, etc. Eles têm mesmo uma coisa de a gente passar por esse silêncio e viver esse negócio. Então, plenitude. Então, que bom estarmos aqui, né? Por um momento, né? Afinados com isso. Né? Muito. Eu vou cantarolar a minha parceria com Antônio Cícero. É um poema dele, é um soneto apocalíptico, assim, escrito antes dos tsunamis, de todas as coisas, mas deixa eu ver se eu me lembro. Uma onda pode vir do céu, imponderável como as nuvens, e cair no dia feito um véu, ou a tampa de um ataúde. E nada impede que se afundem neo Atlântidas e arranha-céus, ou que nossas cidades, luzes submersas, se tornem mausoléus. Em arquipélagos os ilhéus pisarão. Em arquipélagos os ilhéus pisarão. Maravilhados e incréus e devotados a insolúveis questões, espuma, areia, fúteis e ardentes caminhadas ao léu. Quando a gente toca no piano, a gente lembra tudo. Quando está sem piano, abre buracos. Né? Mas é incrível esse soneto. Né? É incrível, Ilhéus. E eu, quando fiz a música, porque ele, Cícero, é um poeta, é um grande poeta do livro, um filósofo, né, que escreveu densas dissertações sobre Descartes, Kant, Hegel, etc. Mas, ao mesmo tempo, tem hits, sucessos com Marina Lima, irmã dele, com Lulu Santos. Né? É uma coisa brasileira, só aqui. Por isso que é bom. É bom. Porque, por isso que é bom. Como dizia Tom Jobim. Claro. Porque ninguém menos. Aqui um grande poeta filósofo tem tem músicas com Lulu Santos e Marina. Né? E isso é cantado por multidões e faz, né, o repertório afetivo de tanta gente. Fulgaz, por exemplo. Fulgaz, maravilhoso. Sobre a experiência do tempo e a plenitude de viver o momento. Né? Fulgaz. Então, o Cícero tem isso. E quando eu fui fazer essa música, eu falei assim, é um soneto, né, escrito, tal de livro. Eu falei, eu vou tentar fazer como se eu fosse Lulu Santos, se eu fosse o próprio Lulu Santos. Uma balada, assim. Se vocês virem tocada com arranjo, vocês vão ver que tem um eco distante, né? Mas uma língua maldosa diz que como eu nasci, não em Santos, mas em São Vicente, eu sou o Lulu São Vicente. Mas com muito orgulho. São Vicente, São Vicente. Então, eu vou ler. Está passando, né? Passar, ele está aqui, por isso eu não, pois é, eu não sei se a gente continua mais um tempo, né? Porque a gente poderia, sem contratempo. Então, eu vou, né, nessa homenagem, eu vou ler aqui, e aí a gente já vai se encaminhando, né? Nessas páginas todas. Mas eu queria ler aqui para vocês um poema do... Peraí, gente, deixa eu me achar. Do próprio Cícero, né? Esse poema se chama Dilema. O que muito me confunde é que no fundo de mim estou eu e no fundo de mim estou eu. No fundo, sei que não sou sem fim e sou feito de um mundo imenso
imerso num universo que não é feito de mim. Mas mesmo isso é controverso. Se nos versos de um poema perverso sai o reverso. Disperso num tal dilema, o certo é reconhecer. No fundo de mim sou sem fundo. No fundo de mim sou sem fundo. E aí, eu queria ler também, em homenagem a nós e ao Cícero, né, um texto que tem a ver com um poema dele, que é o Guardar, né, que é muito lindo. Um dos versos diz assim, né? Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la, por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que pássaro sem voo, né? Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama um poema para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda, guarde o que quer que guarde um poema. Por isso o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar. É um clássico, né? É um clássico da língua portuguesa brasileira, né? Jogando com esse duplo sentido da palavra guardar como um italiano, né? Que é justamente ver e admirar. Né? Então, você falou do... guardar o voo do pássaro é admirá-lo livre, né? O pássaro em voo, e não guardar numa gaveta, num outro sentido da mesma palavra. Né? Você falou do campo de visão, né? Que está num poema dele também. E eu encontrei com ele uma vez e falei: Cícero, será que esse poema Guardar me fez lembrar o outro, que é da Elizabeth Bishop, que é uma arte, que fala a arte de perder, não tarda a aprender, né? É uma louvação ao perder, não ao guardar. E aí, eu escrevi isso, que é uma homenagem a ambos, mas a ele especialmente. A arte de perder não tarda a aprender. Perca todo dia alguma coisa, seu horário, seu trabalho, seu dinheiro, suas roupas, as unhas que você corta, os cabelos que você penteia e ficam presos na escova. Perca a cadeira em que você sentou e depois se levantou. Perca com arte e sabor a comida que engoliu, o café que tomou. Tome de novo. Perca um pouco de saúde e força e aprenda a ficar mais quieta e calada. Perca sua voz, sua rouquidão, sua garganta, perca pedaços de sua pele na cama, perca o dia que passa, perca aquele telefonema que não veio, perca algumas horas com suas lembranças do passado e suas expectativas do futuro. Perca mais e melhor. A arte de perder não tarda a aprender. Perca cada vez seu corpo ao dançar. Perca um pouco mais de sua vida a cada dia, porque assim vai viver cada momento com intensidade e mais verdade. Perca a novidade, perca a cabeça, perca os sentidos, perca o momento em que estamos agora mesmo. Mas escreva. Escreva tudo, escreva sempre, escreva mais, e cada palavra perca melhor. Perca cada palavra ao escrevê-la. Escreva não para ganhar, mas para guardar a vida ao perdê-la. Para Cícero, né? Então, né, Zé? Então já estaremos num momento de rodar, assim. Eu só quero, por favor. Antes disso acontecer, eu fiquei tão encafifado com o negócio que eu quero apresentar vocês e em seguida, né? Nossa,
são os tais anagramas, porque tínhamos falado em palíndromos, né? E anagramas são aquelas palavras que são feitas, quer dizer, com as mesmas letras de outra, né? Então, é uma recombinação das letras que produz outra palavra, com outros sentidos. E a Sofia Mariucci, a mesma que fez aqueles 2 dos palíndromos que eu citei, ela passou a fazer anagramas sobre os nomes das pessoas. Olha a coisa intrigante, que é como se o nome guardasse uma cifra daquela pessoa em anagrama. Então eu falei, poxa, se é assim, então tem um código, né? Quer dizer, isso por um momento a gente quase que pensa que tudo tem uma cifra interna, mas a cifra nós sabemos o que é. É a abertura, né, ao ir e vir, que permite que as coisas se revelem assim. Então, ela usando aquele trânsito entre hemisférios cerebrais, aquela travessia que eu não sei qual é, ela fez esses palíndromos aqui, entre outros. Mas veja, por exemplo, Aécio Neves. Só com nome. Isso, só com nomes ela fez. Então, o nome é, primeiro assim, Aécio Neves. És veiaco, né? Ana Cristina César. Sarcástica, né? Nair. Antônio Prata. Opa, Tarantino. Armando Freitas Filho. Sinto-me farfalhar. Dói. Isso é um retrato essencial de Armando Freitas Filho. Sinto-me farfalhar, dói. Arnaldo Antunes, pernos lá na duna. Augusto de Campos, é saga, compus tudo. Muito bom. Jair Bolsonaro, tem 2. O primeiro é rijos lá no rabo. O outro é, ora, Brasil, nojo. Maria Emília Bender, que é uma editora e trabalha com textos, edições e tal, ela pôs-se a imitar a Sofia e fez também uma série deles. E fez sob o próprio nome dela, Maria Emília Bender, dizendo, Mina Rebelde, rima aí. Que é o que ela está fazendo. Ou então, Maré Linda, beirai-me. Autoanagramas. Né? E ela fez um para mim, ela fez 3 para mim. José Miguel Wisnik. Kiwis e gilós ungem. Kiwis e gilós ungem. Né? Quer dizer, o que é doce e azedo e o amargo. Né? Ungem, esse verbo tão... Outro que ela fez para mim, na época que ela fez, me tocou muito, embora outros pudessem não entender, mas diz assim, Nisei, ligue, ok? JMW, assinado como se fosse um telegrama, assim. Nisei, ligue, ok? E nessa época eu tinha perdido, assim, um grande mestre da minha vida, um grande amigo, um grande mestre, chamado Akira Osakado, que escreveu um maravilhoso livro, 2, sobre Fernando Pessoa, e que eu tive a felicidade de que ele era de Ribeirão Preto, filho de pai e mãe japoneses, nascidos no Japão, os 2 professores. Ele fez o curso normal e formou-se professor para alfabetizar, para dar aula no curso primário. Fez o concurso e ganhou, quer dizer, o lugar na Praia Grande, junto de São Vicente, a minha cidade. E ele dava de manhã aula lá, e à noite ele dava aula no meu colégio, né? E ele foi fundamental na formação das pessoas, na minha e tudo e tal. E ele tinha morrido, e nós, os amigos, sempre dissemos, ele está presente demais
porque de tal modo a relação dele com as pessoas foi uma relação assim de tal, ele via em cada pessoa desde cedo, fosse na Praia Grande, fosse em Berkeley ou a Universidade da Califórnia em Los Angeles, onde ele foi depois ensinar. Eu vi isso acontecer. Seja num caso ou no outro, as pessoas queriam ouvi-lo, queriam tê-lo como alguém desses que ele entende ali onde está a angústia da pessoa, onde está a vocação, onde está um desejo não levado adiante, coisas assim, enquanto mestre, né? Então, essas coisas muito bonitas faziam com que nós, os amigos, sentíssemos que ele estava sempre presente. Né? Então, isso, Nisei, ligue, ok. Ok. E assim, era muito particularmente. E o outro que ela fez Go! Isto é, JK Wins, meu. Sim. Eu que escrevi um livro sobre futebol, né? E sou louco por futebol e sou a favor do gol, né? E da coisa a favor. E ela extrai esse aqui. Então, esse é um mistério, né? Mistério parecido ao do I Ching. O I Ching, em suma, aquela sabedoria milenar de que daqueles hexagramas, portanto, de um jogo de dois princípios, né? O Yin e o Yang, né? A linha inteira e a linha cortada, e a combinatória que resulta em 64 hexagramas, né? Se lê esses hexagramas como um código, né? Que cada um, se você olhar aquele jogo de linhas que contém o princípio fundamental, tudo está contido ali. E você tem 64 hexagramas, e aí você joga ao acaso e abre-se e ele fala de você, fala do que você perguntou, não é? Essa coisa, eu fico sempre no ir e vir entre o que quer dizer isso. Mas principalmente é porque eu acredito que, né, as coisas falam se a gente deixar elas falarem, né? Exato. Nesse sentido e tal. Isso. Nesse campo. Isso. Mas com isso podemos, então. Podemos, Diga né? aí. Podemos jogar as palavras, né, do cesto do balaio, né? Mas acho bonito ter o anel voltou pro mestre, né, filho de japoneses, e a gente começou com um silêncio. E eu ia falar do zazen, né? E foi também o convite para o zero, zazen, zezen, né? Mas o zazen é o termo para meditação sentada, né? Dessa longa trajetória que vai lá de mais de 2.500 anos atrás, sai da Índia, vai para o Tibete, do Tibete vai para a China. Na China, o budismo se encontra com o daoísmo e fica lá muito tempo, né? E nessa mistura vai acabar chegando no Japão, lá pelo século 7 ou 8, né? E o que era Cheng, ou Chang, não sei, na China vira Zen, no Japão, né? Então, o Zazen é esse Zen também aqui que a gente praticou. Aí eu ando. Tem o Zé ia falar do cara de bronze, né, Zé? E eu acho que na nota que você ia ler, ele termina assim, que cita 380 e tantos nomes de árvores, né? Termina 380 e tantos nomes de árvores vão sendo citadas, e no final há uma frase assim: e isso é tudo? E a resposta: não, faltou, como é que é mesmo, Zé? Falta quase tudo. Falta muito. Falta quase tudo. Pronto. E acho que a gente encerra com esse falta quase tudo. Falta quase tudo. Enquanto você estava procurando um texto no meio da sua fala, mexendo nos papéis, você falou assim:
para ver como as coisas se conectam. E aí eu fiquei pensando, como as coisas se conectam? As coisas se conectam ou a gente conecta as coisas? Há algo de mistério que conectam as coisas naturalmente? Eu fiquei nesse mistério. As coisas se conectam. Claro, é um mistério. Mistério sempre há de pintar por aí. Não adianta nem me abandonar. Não? Sim, e isso da conexão, né, que ele falou também, né, que você é uma coisa, realmente essa pergunta que a gente faz, que as coisas fazem sentido, aparecem sentido do nada, né? Num anagrama de um nome, né, aparece relações, né, que a Noemi pensou numa relação Foi. que depois se deu, né? Mas antes de acontecer já estava acontecendo. Então, porque as coisas, né, a gente conecta as coisas, mas as coisas se conectam, tem uma hora que se cruza, né, o modo como a gente se conecta com o modo como elas se conectam. Aí, né, tem algo que aparece aí.